Salve, salve galera da Almadense, quero cumprimentar a todos os jovens irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o irmão Anando e nesse dia de sexta-feira estarei aqui fazendo um breve comentário com vocês a respeito dos capítulos 9 e 10 dessa primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Pegue a palavra do Senhor, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O tema aqui em questão do capítulo 9 é a respeito dos ministros do Evangelho. Na sua opinião, jovem irmão, pense, você acha justo a igreja ajudar, remunerar aqueles ministros do Evangelho que se dedicam a fazer a obra? Pois esse é o tema em questão aqui. Quero falar para os irmãos que eu vou dividir esse capítulo 9 em duas partes, primeiro do versículo 1 ao versículo 14 e depois do versículo 15 ao versículo 27. Do versículo 1 ao versículo 14, Paulo ele está falando a respeito de que ele tinha pleno direito de receber dos irmãos a respeito do trabalho que ele fez naquele lugar, mas ele abriu mão do seu direito, pois ele próprio se alimentava através do seu próprio trabalho secular que ele executava enquanto ele estava instituindo aquela obra naquele lugar. Mas é no versículo 14 que vem uma explicação muito clara que o apóstolo Paulo está falando que sobre algo que Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 10 e também em Lucas capítulo 10, versículo 7 já havia falado a respeito disso, onde o próprio Senhor Jesus Cristo fala que aqueles que se dedicam a pregar o evangelho que vivam também do evangelho. Logo, jovens irmãos, quero que vocês entendam que ninguém vos engane, pois isso não é um costume judaico, isso não é algo que ficou para trás lá no Velho Testamento, pois essas coisas nada tem a ver com o cristianismo, pois é o próprio Senhor Jesus Cristo quem está instituindo aqui no Novo Testamento. É uma ordenança da parte dele a respeito disso. Aqui concluímos do versículo 14 que o apóstolo Paulo decidiu de fazer dessa forma por conta própria. Ele já havia decidido desde o princípio. Então, ele fez o seu sacrifício voluntário, mediante o qual ele abriu mão dos seus direitos. Do versículo 15 ao versículo 27, Paulo vai estar tratando aqui a respeito do porquê que ele abriu mão dos seus direitos. E eu acho muito interessante, porque ele vai falar a respeito disso. Ele abriu mão porque dessa forma ele ganhou muito mais almas do que se ele tivesse mantido um sentimento egoísta em detrimento dos irmãos. Mas é no versículo final, no 27, que nós vamos ver Paulo falando a respeito do porquê que ele abriu mão, pois ele vai nos dar uma grande lição aqui, pois ele nos traz um ensinamento de que vale nós reivindicarmos os nossos direitos e os nossos privilégios se no fim nós viermos a perder a nossa própria salvação. Fica na meditação dos irmãos. Agora no capítulo 10, Paulo aqui, irmãos, ele vai estar falando a respeito da história dos hebreus no tempo em que eles vagaram pelo deserto para ilustrar aos crentes de Corinto a insensatez e o abuso da liberdade e os privilégios, o excesso de confiança que esses homens estavam tendo naquele tempo. Então, Paulo havia acabado de advertir os irmãos de Corinto a respeito do que nós lemos aqui logo atrás, o abuso da disciplina, e ele passa a descrever os israelitas, pois apesar dos milagres que eles vivenciaram ao atravessar o Mar Vermelho, receber o maná no deserto, as suas roupas, os seus calçados não se gastaram durante os 40 anos que eles vagaram, ainda assim o povo agora vinha novamente a colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar do que as coisas do Senhor. Quero finalizar aqui com os irmãos, quero fazer uma aplicação para os irmãos aqui, pois muitos problemas e questões com os quais a igreja de Corinto estava lidando, irmãos, naquele presente momento, estão acontecendo nas nossas igrejas dos nossos dias. As igrejas
da atualidade ainda lutam com divisões, imoralidade e o uso dos dons espirituais. Os crentes de Corinto podiam muito bem ser descritos, irmãos, para a igreja de hoje, e faríamos bem em prestar atenção às advertências do apóstolo Paulo e aplicá-las a nós mesmos. Apesar das repreensões e correções, o apóstolo Paulo está trazendo a igreja para o lugar certo, que é no seu fundamento, que é Jesus Cristo e ele crucificado.